Essa segunda parte aqui eu vou fazer, pretendo fazer duas coisas, tá? Dar mais dois exemplos, e aí, dado que eu vou dar mais dois exemplos resolvidos, tá? Já não vou ficar tanta minúcia com relação à primeira parte, mas só fazer essa relação, dois exemplos que eu acho que são importantes para gente continuar esse raciocínio de construção de modelagem. Aí, no finalzinho, eu vou pegar um exemplo genérico e a gente vai entender a forma matricial de um modelo de programação linear, tá bom? Então, vamos fazer essas duas partes. Muito bem, então vamos começar a compartilhar aqui. Muito bem. A primeira parte aí, então, é um problema que nós chamamos de... E vocês vão ver que esse aqui é o livro da Patrícia Belfiore, tá? Então, estou usando como material de apoio à nossa disciplina. Quem puder adquirir aí, encontrar, é muito bom o livro, assim, eu gosto bastante mesmo. Em português, para mim, é o livro mais didático, assim, dele. Quando a gente entrar... Bom, no final eu mostro, tá? No final da disciplina, no final da aula aí, depois que eu parar de gravar, eu mostro um outro livro que eu gosto muito também. Então, só que é da parte mais de continha, vamos dizer assim, né? Que é o livro de otimização do Pisolato. Mas em termos de conteúdo geral, eu gosto bastante desse livro da Patrícia Belfiore, tá? Eu acho ele bastante completo, bastante didático. E aí, na hora da continha, o livro de otimização do Pisolato, eu acho que ele contempla bem legal, assim, para a gente entender o passo a passo do simplex, do all simplex, etc. Tá? Então, aqui, vocês vão ver que todos os livros de PO, todos os livros de programação linear, na verdade, todo livro de PO começa com programação linear, basicamente, né? E lá no finalzinho eles colocam alguma coisinha de programação inteira, daí tem um ou outro livro que bota a análise de riscos e incertezas, outro bota a parte de multicritério, outro bota a parte de simulação. Aí, no final, cada um dá uma direcionada para um lado, para o outro, tá? Mas a estrutura principal geralmente é a mesma, assim, tá? Que é a nossa disciplina aqui. Então, todos eles mostram os mesmos problemas clássicos. E um problema bem clássico, básico, é o problema de mix e produção, tá? Que é basicamente o que a gente fez ali. Eu vou só dar um segundo exemplo, tá? Aqui com duas variáveis, né? Então, olha lá. Aqui que a gente vai olhar. A empresa Fênix de brinquedos está revendo seu planejamento de produção de carrinhos de triciclos. O lucro líquido por unidade de carrinho e triciclo produzido é R$12 e R$60, respectivamente. Então, beleza, já tenho o lucro. Não sei se vocês já perceberam, mas depois do primeiro exemplo, para quem nunca viu, né, programação linear, não esqueçam aí, quem já viu, que a gente tem aqui na turma pessoas que já viram, já fizeram matéria na graduação, às vezes até já fizeram uma outra matéria comigo, ou com outro professor, e tem gente que nunca viu isso na vida, hein? Então, um pouquinho de paciência aí, porque a gente tem que uniformizar o conhecimento primeiro. Então, depois do primeiro exemplo, você já começa a perceber de que, quando você fala assim, a empresa Fênix de brinquedos está revendo seu planejamento de produção de carrinhos e triciclos. Aí você já começa a falar, é o X carrinhos e o X triciclos. Eu vou chamar de X1 e X2, ó. Já começa a fazer essas associações, né? O lucro líquido por unidade do carrinho triciclo produzido é 12 e 60. Opa, então função objetivo pode ser 12x1 e 60x2. Mentalmente falando, você já está começando a construir o teu modelo matemático, tá? As matérias-primas e os insumos necessários para a fabricação de cada um dos produtos são terceirizados, cabendo à empresa os processos de usinagem, pintura e montagem. Usinagem requer 15 minutos de mão de obra especializada por unidade de carrinho e 30 por unidade de triciclo. A pintura requer 6 minutos de mão de obra por unidade de carrinho e 45 por triciclo. Já a montagem necessita de 6 minutos para o carrinho e 24 para o triciclo. O tempo disponível por semana
é 36, 22 e 15 horas para os processos de usinagem, pintura e montagem, respectivamente. A empresa quer determinar quanto produzir de cada produto por semana, respeitando as limitações de forma a maximizar o lucro líquido semanal. Aqui, gente, de novo, é um exemplo bem simples, bem tranquilo. Inclusive, eu vou usar esse exemplo aí para a gente construir a nossa forma matricial, tá? A forma padrão, a forma matricial. Mas, você já começa, eu não sei vocês, mas você não começa a se perguntar, assim, da onde que tirou esse 36 horas por semana, 22 horas por semana? Pô, um dia tem 8 horas. 8 vezes 5 dá 40 horas semanais. 40 horas, você soma ali, dá 36 menos 22, 58, 68, 73, caramba, 73 horas. Da onde que surgiu isso? Claro, gente, que a gente está vendo aqui um exemplo didático, tá? Um exemplo que é para que a gente possa construir o modelo básico, feijão com arroz, 2 variáveis, quantidade a ser produzida do produto J por semana, onde X1 é carrinhos e X2 é triciclos. Pô, legal. Mas esse tipo de indagação tem que gerar um incômodo em vocês. Tem que ter um... Caramba, de onde que tirou isso? De onde que veio? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente começar a aumentar essa complexidade, a trazer problemas mais complexos, problemas mais bem elaborados, eu tenho que começar até o momento que você chegar na tua dissertação, você vai ter que começar a justificar por que são essas coisas. Da onde que você tirou esse número? Da onde você tirou esse parâmetro de 36 horas para a usinagem? Então tem que ter uma justificativa para isso. Então essa construção do modelo também passa pela validação dos dados de entrada, validação do que nós chamamos de modelo conceitual. Depois eu vou fazer um exemplinho, uma discussão sobre isso, tá? Então, beleza, um exemplo bem simples, né? Eu tenho dois itens, 2 produtos, que é o carrinho e o triciclo. Eu tenho um lucro associado a cada um deles, e eu tenho 3 processos, onde cada processo tem um tempo total disponível, e cada item gasta uma quantidade de tempo. Então, 15 usinagem, 15 carrinho, 30 triciclo. Pintura, 6 e 45, carrinho e triciclo. Montagem, 6 e 24, carrinho e triciclo. Então, esse tipo de coisa já tem que ir validando. Então, a solução, obviamente, lá, o que eu quero saber? O que eu quero saber? Definição das variáveis de decisão. Vou até grifar isso aqui. Tem que ter isso daqui. Veja, que até no livro está escrito. Então, aqui no livro está escrito, no exercício vai estar escrito, no artigo vai estar escrito, na dissertação vai estar escrita, no artigo internacional do cara top dos tops dos tops, vai estar escrito definição das variáveis de decisão. Ok? Então, não é uma coisa que nós estamos fazendo didaticamente só. É uma coisa que é necessária para qualquer modelo. XJ, a quantidade a ser fabricada do produto J, onde o J é 1 ou 2, onde estou associando 1 com o carrinho, 2 com o triciclo, beleza. Porém, verifica-se que as variáveis de decisão devem assumir valores inteiros. Opa, então apareceu aqui uma coisinha um pouquinho a mais, né? Claro que eu não posso fabricar 3,72 carrinhos. O que é 3,72 carrinhos? É 3 carrinhos e um carrinho com 3 rodas e metade do volante. Né? 4,12 triciclos. 4 triciclos e só a rodinha da frente do triciclo. Não faz sentido, né? Então, neste exemplo aqui, eu poderia definir isso aqui como sendo um problema de programação inteira, tá? Nós vamos discutir e entender um pouquinho mais na próxima aula já, que neste problema aqui, as restrições de integralidade, ou seja, de definir
o domínio das variáveis como sendo não negativas inteiras, elas podem ser relaxadas ou até eliminadas, já que a solução ótima satisfaz isso. Mas vamos entender o porquê, tá? Então, a gente vai encarar, neste exemplo aqui, até por isso que eu peguei, esquece um pouco esse momento que é a programação inteira e vamos assumir que esse cara aqui é um modelo de programação linear. Esquece, faz de conta que sei lá, outra coisa. Mistura de pedra e pedrisco, sei lá, qualquer outra coisa aí, tá bom? Então, beleza. Então, bem simples, né? O lucro líquido por um carrinho é 12 e o triciclo é 60. A função objetivo, veja que a gente mudou aqui já o termo, né? Deixa eu pegar aqui. Como é que eu faço a anotação? Não é isso que eu quero escrever, né? Aqui, a gente geralmente escreve assim, né? Você vai ver um monte de material, FO, tá? A função objetivo, 12x1 mais 60x2. E aí, para cada uma dos processos, a gente acaba escrevendo o seguinte aqui nas restrições. Sujeito a. Tá? Isso aqui vocês vão encontrar em muito material. Muito material. Ou a gente acaba simplificando e fazendo S.A. Tá? Sujeito a significa maximizar uma função Z. Tá? Então aqui a gente escreveria assim, ó. Deixa eu puxar isso aqui para baixo. A função objetivo vai ser max Z, que vai ser igual lá a 12x1 mais 60x2, tá? Claro que o índice ali bonitinho, aqui como está, né? Aí, algumas coisas aqui só para a gente fazer um comentário. Primeiro, por que Z? Né? Eu já escutei várias respostas, mas a que eu mais gosto é porque está no livro do Katamurti. O Katamurti usa Z, e como a gente gosta do Katamurti, vamos usar Z também. Tá? Então você vai encontrar um monte de livro que usa Z, e dentre as diversas explicações, até explicações matemáticas, a que eu mais gosto é que está no livro do Katamurti. Tá? Se ele escreveu, então é porque tá bom, né? Tá certo. Então, beleza. Então, geralmente a gente acaba escrevendo assim, né? E sujeito a, e aí vem restrição 1, restrição 2, restrição 3. Uma coisa que é legal da gente também começar a colocar aos pouquinhos na nossa cabeça é que a gente poderia dar um nome para essa restrição. Por exemplo, essa aqui é o processo de usinagem. Então eu escrevo aqui, usinagem. Tá? Vou até colocar bem do ladinho aqui, ó. A gente poderia escrever assim também, ó, 2 pontos. Então, a restrição de usinagem é isso aqui. Ou eu poderia colocar, por exemplo, R1. Tá? A restrição 1 é tal, tal, tal. Por que eu estou dizendo para vocês desde já ir percebendo isso? Porque com o tempo, a gente vai acabar usando os softwares, e os softwares, quando você não coloca o nome, ele nomeia, ele dá um nome para a restrição, né? Obviamente que vai ser lá um R1, R2, R3, R4, e etc, etc, etc. E aí, quando vem a solução dos softwares e acontece alguma coisa, às vezes ele indica, olha, na restrição tal tem uma incoerência ou alguma coisa assim, enfim. Tudo que a gente dá um nome depois para encontrar é muito mais fácil. Basicamente é isso, tá? Para a última fase da nossa disciplina aqui, a gente vai entrar num conteúdo chamado análise de sensibilidade do modelo. E lá a gente vai usar bastante o nome da restrição, que vem análise de sensibilidade de programação paramétrica, que a gente usa isso porque tem explicação econômica essa variação que a gente vai estudar. E essa variação só faz sentido explicar se eu souber o nome do que eu estou explicando, tá? Então, é só mais ou menos isso, tá? Costumes.
Aí vem aqui a restrição, olha lá, eu tinha lá 15 minutos, deixa eu fechar isso aqui, eu tinha lá 15 minutos para usinagem do carrinho e 30 minutos para usinagem do triciclo. Reparem, pô, eu não posso colocar lá 15x1 mais 30x2 menor ou igual a 36. Por quê? Porque se eu colocar 15 vezes x1, a resposta que eu vou ter vai ser em minutos gastos produzindo carrinho. Certo? Minutos gastos produzindo carrinho. Por quê? Porque eu tenho 15 minutos um carrinho, 2 carrinhos 30 minutos, 3 carrinhos 45 minutos e assim por diante. E a mesma coisa para o triciclo. Um triciclo 30 minutos, 2 triciclos. Então eu tenho que fazer uma opção. Ou eu transformo todos os parâmetros do gasto em hora, e aí faço com 36, ou eu poderia muito bem vir aqui e escrever assim, 15 vezes x1 mais 30 vezes x2 menor ou igual quanto tempo eu tenho disponível. Bom, se aqui eu estou falando em minutos, eu faço 36 vezes 60. Então, escrever isso ou escrever isso é exatamente a mesma coisa. Obviamente que eu poderia colocar aqui 36 vezes 60, o resultado direto aqui da resposta, 1960, né? 0, 636 vai 1, 636 vai 3, 18, 636, 18, 19, 21, 2160 minutos. Poderia, obviamente, né? Então, agora, isso aqui está em horas, isso aqui está em minutos. Eu tenho que manter a coerência da unidade de medida. E de maneira análoga, né? De maneira igual, eu decidi aqui, no livro que a Patrícia decidiu, vai colocar tudo em hora, então 6 minutos é 1 hora. Cuidado nessas conversões. Cuidado nessas conversões. Cuidado para você não fazer 1.000 litros, 1.000 quilos, hora é 60, né? 1 hora igual a 60 minutos, 1 minuto igual a 60 segundos, quilômetros por hora em metros por segundo. Cuidado para essas conversões de unidade. A gente aprende isso desde lá da 7ª série, quando a gente começa a ver física no ensino fundamental. Cuidado com essas unidades, tá? Faça a transformação de maneira adequada. Então, aqui foi transformado tudo em hora, né? 0,1 hora, 0,75 horas, menos 22, menor ou igual a 22, porque 22 é o limite que eu tenho para a pintura, e 0,1, 0,4 menor ou igual a 15. Como é que eu cheguei nesse 0,4? 24 divididos por 60, 0,4. 6 divididos por 60, 0,1. Então, estou colocando aqui tudo em hora. Beleza? Então, importante nesses modelos iniciais aí a gente prestar atenção nisso. Então, ficou assim, ó, as restrições de disponibilidade para as 3 atividades, a restrição de não negatividade, levando em consideração que é um modelo didático e que estamos jogando fora aí a possibilidade de ser inteira a resposta, tá? Muito bem. E aqui está a formulação completa do que a gente quer. Deixa eu ver aqui se eu consigo ter uma ferramenta de escrever a mão livre aqui. Não sei se esse cara aqui tem. Deixa eu fechar aqui. Eu acho que não vai ter, eu não vou conseguir fazer aqui. Eu queria fazer. Alguém sabe se tem aqui um escrito à mão livre nesse PDF aqui? Senão eu vou usar outra ferramenta. Não, né? Acho que não tem.
Então vamos lá. Professor, Oi? só uma dúvida rapidinho. Hum. Nesse caso, a conversão não é feita de hora para minuto, ou de minuto para hora. Uhum. Caso você tenha todas as informações que seja em hora Uhum. e uma delas em minuto, você fosse converter tudo e o número ficasse quebrado, uma dízima, alguma coisa, você converte ou mantém? Qual seria a melhor opção? O professor Celso Carnéria, que dava essa matéria antes que minha, ele sempre falava assim, ó, caldo de galinha e bom senso não custa nada, né? Sempre faz bem. Então, aquela história, se você converter numa unidade de medida e te gerar uma dízima ali, tente o máximo possível não fazer isso. Se acontecer de usar a dízima, esquece a dízima e usa a fração. Usa a fração. Então, sei lá, 24 por... Se fosse 22 minutos, por exemplo, por 60. Vou pegar a calculadora aqui. Ó. Se fosse 22 divididos por 60. Daria 0,366666. Pô, não usa. Usa aqui. Pega lá e usa 22 divididos por 60. Sem problema nenhum. Usa a fração, tá? Até porque se a gente for fazer na mão, vai ser mais fácil fazer com fração. Se a gente for fazer no computador, vai ser o computador que vai resolver esse problema. E aí, tá nessa pergunta, quem que fez essa pergunta, afinal de contas, que eu não vi ali? O José. Ô, José, aí está a explicação por que no métodos numéricos a matéria obrigatória para todo mundo chama-se análise numérica computacional. Porque aí eu vou ter aí dízima, perpetuação de erro, entendeu? Propagação do erro. É por isso que no nosso curso a gente tem a matéria básica e análise numérica. Exatamente por causa dessa pergunta aí. Tá? Maravilha. Beleza, valeu. Bom, enfim. Eu vou usar aqui então apelar para o Paint. Vamos pegar aqui, jogar isso para cá, jogar isso para cá. Vamos diminuir aqui um pouquinho. E eu vou usar esse modelo aqui, tá? Esse modelo aqui, para que a gente entenda, e aí depois eu vou salvando aqui, ó, o que nós chamamos de, eu só tenho que achar aqui na minha mousepad, o que nós chamamos de forma matricial. Tá? Então, tem tudo isso escrito ali no livro, logo depois, tá? É o próximo capítulo, mas eu prefiro explicar já, que daí a gente já vai construindo de uma maneira completa, tá? A primeira coisa da forma matricial é que nós podemos dar nome para isso, para essas coisas. Então, eu vou ter aqui a minha função objetivo, que vai ser aqui, maximizar 1z 12x1 mais 60x2. Muito bem. Então, olha só. Eu posso... todo mundo concorda que esse 12, esse 60 aqui, são os coeficientes que multiplicam as variáveis na linha da função objetivo. Então, nós chamamos exatamente disso. Coeficientes da FO. Tá? Então, eu vou ter aqui um coeficiente, nós vamos chamar de um vetor C, que vai ser C1, C2, Cn. Eu nunca consigo fazer o tamanho do vetor do jeito que eu quero. Cn. O que nós estamos fazendo aqui? Lembrando, tá? Lembrando que vetor sempre é em pé. Um vetor sempre é em coluna. Tá? Lá de álgebra a gente define que vetor é sempre em coluna. Quando a gente quer
fazer ele deitado, a gente coloca ele como sendo o transposto dele, tá? Então, o meu C1 aqui é um vetor de N linhas, uma coluna. Beleza? Bom, da mesma forma que eu posso escrever as variáveis de decisão. Variáveis de decisão. Para quem está achando minha letra feia, gente, tenta escrever esse negócio aqui, vocês vão que horrível que é. Olha lá. Então, eu tenho a variável, o meu vetor x, e é x1, x2, xn. Muito bem. Esse ficou horrível. Muito bem. Legal. Então, olha só, é um vetor com coeficientes, um vetor coeficiente. Nesse caso aqui, o meu C1, vou colocar aqui, tá? É o 12 e o 60. E aqui é o meu x1 e x2. Tudo bem? Nesse caso aqui, vou até colocar uma flechinha aqui, ó. Só para não dizer que eu tô exemplificando só. Muito bem. Sujeito às seguintes restrições. Sujeito a. Então, eu vou ter aqui, ó, 0,25 x1 mais 0,5 x2 menor ou igual a 36. Beleza? Então, vou colocar aqui 0,10 x1 mais 0,75 x2 menor ou igual a 22, 0,1 x1 mais 0,4 x2 menor ou igual a 15. Tá? E aqui a gente tem aqui que o xj, ele definiu aqui como sendo maior ou igual a 0 para j1 e 2. Muito bem, então olha só. Aqui, essa parte aqui, deixa eu trocar aqui a corzinha, essa parte aqui. Nós chamamos que é o lado esquerdo da mão, ou que nós chamamos de LHS, Left Hand Side, o lado esquerdo da mão. A gente olhando de frente, né? Vocês vão ver o contrário aí, é LHS. E aqui, azulão aqui, depois da relação, nós temos o que nós chamamos de RHS, o Right Hand Side. Vocês repararam que meu inglês é bom para chuchu, né? Aprendi com um gorila no zoológico lá no México, lá nos Estados Unidos. Então, horrível, né? Meu inglês. O que a gente vê em comum aqui no RHS e no LHS? Primeiro, a gente percebe que tudo que tem variável está do meu lado esquerdo. E tudo que não tem variável, o meu termo independente da relação, está no lado direito, né? Então, esse lado, depois de isolado esse RHS, é o que nós chamamos de vetor B. Tá? B1, B2 até Bm. No nosso caso aqui, eu tenho um vetor com 3 posições, o 36, 22 e o 15. Tá bom? E esse lado aqui, eu tenho o que nós chamamos de matriz tecnológica, é a nossa matriz A. Essa matriz A tecnológica, ela é, na verdade, os coeficientes aqui, ó, esses termos aqui, esses valores que a gente multiplica as variáveis de decisão. Então, a gente tem o seguinte, A da primeira linha da primeira coluna, o A da primeira linha da segunda coluna, até o A associado a da primeira linha até a enésima coluna. A enésima coluna. A enésima coluna. Calma que a gente já vai ver. Aí a gente vai ter aqui na segunda linha o A, o termo, nesse caso aqui é o 0,1, o A da segunda linha na primeira coluna, o A da segunda linha da segunda coluna, o A da segunda linha da enésima coluna.
assim por diante até o Azinho, o termo da enésima linha da primeira coluna. Nesse caso aqui, M é igual a 3. Então, a minha enésima linha é 3. Enésima AM2 até chegar no meu termo AMN. Opa! Então, olha aqui, eu tenho aqui o meu vetor B, M por 1. Muito bem. Isso aqui é o que nós chamamos de matriz tecnológica. Matriz tecnológica de representação matricial de um modelo de programação linear. E, por fim, eu tenho a composição disso tudo. Reparem o seguinte, que a minha função objetivo Z, que eu quero maximizar, nada mais é do que C transposto X. O que é o C transposto? C transposto é em linha 12 por 60. É 12,60. Então, eu seria, se é o transposto, aqui em vez de ser 2 por 1, seria 1 por 2. C transposto, nesse caso, é 12,60. Que é uma linha por 2 colunas. Só que o X continua sendo aqui 2 linhas por 1 coluna. Então, esse aqui é um 1 por 2 vezes uma 2 por 1. 1 por 2 vezes uma 2 por 1. Se os termos, como a gente aprendeu lá na 8ª série, se os termos de dentro são iguais, a resposta é uma matriz com as linhas da primeira pelas colunas da segunda. 1 por 1. Opa, 1 por 1 é o número. Claro, é o Z. O Z é um número. Tá? O Z é um número. 1 por 1 é um número. Olha só. Sujeito A. Aqui a minha matriz é de M linhas por N colunas. Se eu multiplico agora A pelas minhas variáveis, como que ficaria a primeira linha vezes a minha coluna, meu vetor de x? Seria A11 vezes x1 mais A12 vezes x2 mais tarará, 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 A1n vezes xn. Então, o resultado da multiplicação de A por x vai ser A11x1 mais A12x2, que é o que eu tenho aqui. Exatamente o que eu tenho aqui. Então, eu vou fazer aqui de forma genérica AX. AX. Olha só, o meu A aqui, quem que é? 0,25, 0,5, 0,1, 0,75, 0,1, 0,4. Lendo por linha. Se eu multiplicar 0,25, 0,5 da primeira linha da matriz tecnológica desse exemplo pelo vetor x1, x2, 0,25 vezes x1 mais 0,5 vezes x2 é o termo que eu tenho aqui. Então, reparem que a resposta disso, a resposta disso é uma matriz M por 1, que, por sua vez, menor ou igual a B, que também é M por 1. Ou seja, o primeiro termo da multiplicação a x tem que ser menor ou igual que B1. O segundo termo, a segunda linha vezes x, menor ou igual a B2. Eu estou comparando M termos. Então, faz sentido eu escrever assim. E aí a gente escreve que x é maior ou igual a zero. Ou seja, para cada termo desse é maior ou igual a zero, não negativo. Então, essa aqui é a nossa representação genérica de um modelo de programação linear. Essa é a constituição. O que muda nos softwares que tem por aí? Professor, Oi, pode falar. só uma perguntinha. Pergunta, Quando à vontade. acontece das restrições, a gente ter maior... ter inequações nos dois sentidos, ter
maior ou igual ou menor ou igual. A notação é só acrescentar mais uma linha dizendo maior ou igual a B, por exemplo? Tá, beleza. Entendi tua pergunta. Me dá mais 3 minutos que eu já chego aí. Beleza. Tá bom? Beleza. Então tá. Então, deixa eu voltar aqui. Onde é que eu estava mesmo? Me lembra aí. Tem Bom, softwares, ia falar sobre softwares. isso. Me deixa só fazer esse link com os softwares, daí eu vou para tua pergunta, porque é o natural, tá? Que faz sentido, total sentido a tua pergunta. Muito bem. Então, o que muda nos softwares que eu tenho por aí? Se todos os softwares que eu falei para vocês já vão usar como premissa isso daqui, o que muda é como que eu vou informar esses termos. Eu vou passar isso num arquivo TXT por linha, onde vai ser primeiro o X, depois o C, depois o B, depois o A. Eu vou colocar isso numa estrutura de banco de dados, onde eu vou passar isso, eu vou passar uma API que tem uma estrutura. Pouco importa. A partir de agora, pouco importa. O que importa é que eu sei que eu tenho que passar esses 4 elementos, mais, agora que eu entrar, mais uma relação aqui. Por quê? Porque eu tenho essa comparação no final. Poxa, mas será que não tem como eu fazer essa relação sempre ser desse jeito aí? E aí, depois, lá dentro do software... Então, para eu passar a informação, passar o parâmetro para o meu software, eu padronizo. Escrevo sempre desse jeito. E aí, lá dentro do software, eu faço os ajustes que eu tenho que fazer, porque daí eu uniformizo, vamos dizer assim, dentro do software. Mas o que é a grande diferença de softwares hoje é como é que eu passo essas informações para ele. Como é que eu passo essa matriz, como é que eu passo esses 3 vetores aqui. Tá? Muito bem. Para não correr esse risco, eu vou até salvar aqui. Salvar como imagem JPG. Como que eu vou colocar isso? Vou colocar aqui no Downloads. Então vamos colocar aqui PL 2021. Que dia hoje? 4/12. Vamos colocar aqui S1. Muito bem. Então, para que isso aconteça, a gente pega esse modelo ali e faz o que nós chamamos de forma padrão. Para que serve a forma padrão? É só para usar o software? Não. A forma padrão serve para que eu coloque nas condições necessárias, para que eu possa usar o simplex. Tá? Então, se alguém perguntar um dia, para que serve a forma padrão de modelo de programação linear? A forma padrão serve para que eu possa aplicar o algoritmo simplex. Ponto. Essa é a resposta. Mais nada. E agora eu vou fazer a forma padrão e no final da forma padrão eu dou a resposta para você, Antônio. Você já vai ver que como consequência natural vai ter lá. Eu tenho 4 condições que eu tenho que obedecer na forma padrão. 4 condições. A primeira condição é a única condição que eu posso quebrar. Como assim, professor? Você já vai entender por quê. Mas eu, Cássio, gosto de resolver na forma padrão de maximização. Forma padrão de maximização. Vocês já vão entender que no fundo, tanto faz ser de maximização ou não ser de maximização, que é muito fácil a gente trocar um pelo outro. Mas eu gosto de fazer maximização para aplicar o simplex. A segunda condição é que todo o meu B
o meu vetor B seja não negativo. O que era o B mesmo? O B era... Deixa eu colocar aqui, ferramentas... Como é que eu vou pegar aqui a ferramenta? Eu quero grifar. Não vou conseguir. Bom, enfim. Não quero ficar aumentando. Então, o meu B é esse cara aqui, né? Ó. Não funcionou o que eu queria. Eu tenho o meu Bzinho, é o RHS, tá? Ó, vou até escrever aqui, ó. RHS. Right hand side. Lado da mão direita. O lado direito da relação. Tá? Todas as minhas variáveis também são não negativas. Então, professor, quando você falou lá, não é que não pode ter variável negativa. Pode ter. Mas então, na hora que eu colocar na forma padrão, a gente acaba transformando todas as variáveis em positivas. Isso, exato. Perfeito. Tá? Obviamente que se eu já modelo ela como sendo positiva, melhor ainda. Melhor ainda, mais fácil, já fica pronto. E a última parte aqui da forma padrão, a última condição da forma padrão, é que todas as minhas restrições são de igualdade. Mas como é que eu vou ter igualdade aqui se isso daqui é uma desigualdade? Bom, vamos ver isso daqui. Então, vamos colocar esse cara na forma padrão. A função objetiva aqui é de maximizar? Sim, é de maximizar, tá tudo certo. É de maximizar. Então, venho aqui e vou colocar aqui. Vou fazer aqui embaixo a forma padrão. Maximizar Z igual a 12x1 mais 60x2. Vocês vão encontrar em algumas dissertações, teses ou artigos que às vezes o pessoal coloca assim, maximizar, minimizar e vai direto para isso aqui, tá? Sem colocar aqui um nome, né, uma letra, geralmente uma letra maiúscula, e uma relação de igualdade. Tem gente que faz isso, maximiza, só escreve max, coloquei mas, né? Max, aqui um x, max, 12x1 mais 60x2. Tem gente que faz isso. Eu, particularmente, não gosto, tá? Porque o que você está querendo maximizar é o valor de z. E o valor de z, que representa o resultado da multiplicação C transposto x, que é a tua equação, a tua sentença matemática da direita. Lembrando, gente, que quando eu tenho aqui, neste caso aqui, eu tenho que z está implícito, lembrando aqui, ó, que z está implícito que é z, abre parênteses, x1, x2, fecha parênteses. Está implícito que as variáveis independentes é x1 e x2 e que a variável dependente é z, que é a minha função, que é o valor final. Está implícito isso. Então, escrever direto... eu acho meio uma forçação de barra, tá? Eu acho meio uma forçação de barra. E aí, quando a gente tem isso escrito, então, o z em função do x1 e x2, eu tenho uma função. Quando eu tenho uma relação de duas sentenças matemáticas menor ou igual, maior ou igual, eu tenho uma inequação. E quando eu tenho uma igualdade, eu tenho uma equação. Ou seja, eu tenho que transformar todas as restrições em equações. Cuidado, cuidado. Lá na hora de escrever a dissertação, a tese de vocês, o artigo, cuidado para não chamar tudo de inequação, ou de segue, as restrições obedecem às seguintes equações. Aí tem um monte de menor ou igual. Tá errado. Não é equação, é inequação. Então, a gente acaba tomando esse zelo de escrever lá as restrições, ou as sentenças matemáticas, porque função é uma coisa, equação é outra, inequação é outra, cada um tem a sua... o que é certo, tá bom? Então, esse aqui é só um remember aí, tá? Então, eu tenho aqui a função objetivo, beleza, já está de forma a maximizar, as variáveis já são não negativas, o meu RHS já são não negativos, beleza, sem problema nenhum, e as minhas restrições têm que ser de igualdade. Agora, pensem comigo nessa parte aqui. Então, imagine que eu tenho, vamos pegar aqui,
um segmento de reta de tamanho 36. Certo? Tamanho 36. Eu estou dizendo que esse segmento, esse pedaço aqui, é menor ou igual a 36. Então, o que eu estou dizendo aqui? Ó, esse pedacinho aqui, em amarelo, até aqui, do 0 até aqui, vai ser o meu 0. Vou colocar aqui R1, tá? Vai ser a minha R1. Esse amarelo não ficou bom, né? R1. Ou seja, esse pedaço aqui. Para ser uma igualdade, eu precisaria de um pedacinho a mais aqui, não precisaria? Ó, eu precisaria desse pedaço. Alguém que valesse isso aqui. Então eu vou falar assim, x1, x2... Ah, vou chamar de x3. Então eu estou lançando o que nós chamamos aqui, isso aqui é uma variável de folga. Onde eu posso ter dois tipos. Uma variável de excesso ou uma variável de falta. O que quer dizer com isso, então? Bom, se 0,25 x1 mais 0,5 x2 é menor ou igual a 36, se eu colocar aqui agora mais x3, isso aqui vai ser igual a 36. Tá, professor? E se eu usar toda essa quantidade de horas aqui fabricando carrinhos e triciclos, quanto que vai ser x3 então? 0. Então significa que esse x3 que eu acabei de criar também obedece isso. Ele é maior ou, na pior, na melhor das hipóteses, sei lá, vai ser 0. Se eu uso todas as 36 horas da restrição de usinagem, eu uso todas as 36 horas, essa minha variável de folga aqui é uma variável de... vai ser 0. Então, essa variável aqui é o que nós chamamos de variável de excesso. Excesso. Então, o quanto desse recurso eu tenho em excesso? Opa, ela tem um significado. Ela tem uma razão de ser. Ela tem uma razão de ser. O que significa x3? Significa a quantidade em horas não utilizadas do tempo total disponível de usinagem. Ela tem uma explicação econômica, uma interpretação econômica, tá? Esse termo aqui, que é o termo original da minha restrição, é quantidade de horas usadas para a usinagem, mais a quantidade que sobrou, que está em excesso da usinagem, resulta na hora total de usinagem. Tudo bem? Então, quanto que seria uma variável de folga de falta? Aqui eu não tenho, mas quando eu tenho lá uma restrição do tipo maior ou igual, por exemplo, x1 mais x2 maior ou igual a 15, eu usaria lá x1 mais x2. Isso aqui não está no modelo, tá? Isso aqui não está no nosso modelo. Vou até circular assim, ó. Só para não esquecer que isso aqui é a parte. Menos um x3 igual a 15. Como que eu represento isso? Bom, aqui... Apertei o botão da caneta sem querer. 0 a 15. Eu estou dizendo que do 0 até alguma coisa a mais é x1 mais x2. Então, eu vou vir aqui e vou dizer o seguinte. Esse pedacinho aqui é o meu x3. x3. Então, x1 e x2 menos o x3 vai dar igual a 15. Então, o x3 vai ser o quanto falta desse recurso 15 para essa restrição. Tudo bem?
Se a gente seguir o mesmo exemplo aqui, então, é 0,1x1 mais 0,75x2. Posso colocar x3? Não, cuidado, não posso colocar x3. Vou até apagar esse 36, vou colocar mais longe. Igual a 36. Não posso colocar x3, porque x3 tem uma definição. Variável de folga em relação ao recurso de tempo relacionado à usinagem. Se eu colocar x3 aqui de novo, eu estou dizendo que é o mesmo tempo, e não é o mesmo tempo, porque x3 está relacionado à usinagem, eu vou chamar aqui de x4, que é o tempo em excesso que eu tenho disponível do recurso horas de pintura, que é 22. Da mesma forma, para o último, 0,1 x1 mais 0,4 x2 mais um x5 igual a 15. O que é o x5? Quantidade de horas sobrando em relação a recursos de horas disponível para montagem. Reparem que agora eu tenho x1, x2, x3, x4 e x5 maior ou igual a zero. Muito bem, agora eu tenho todas as condições aqui da forma padrão. Função objetiva é de max? É. O RHS é positivo ou zero? É. As variáveis são positivas ou zero? São. Todas as minhas restrições são de igualdade? Sim. Então, o que a gente fez aqui é transformar na hora padrão. Ah, professor, e se eu tivesse uma variável negativa? Por exemplo, lá, x10 é menor ou igual a zero. Bom, como é que eu transformo uma variável negativa numa positiva? Eu vou chamar aqui que x10 é igual a menos x10'. E aonde eu tiver x10, eu substituo por menos x10', porque daí o x10' é maior ou igual a zero. Então, imagine que o x10 é menos 5. Se o x10 é menos 5, quer dizer que o x10' vai ser 5, com o sinal na frente, menos 5. E se eu tiver uma variável, por exemplo, x8, que é irrestrita? Ou seja, pode pegar, é positiva, é negativa, é qualquer coisa. Como é que eu transformo essa variável em... Eu faço o seguinte, eu vou criar duas novas variáveis, x8' menos x8 duas linhas, igual a x8. Então, eu estou dizendo aqui que x8' e x8 duas linhas são não negativas. Então, olha só, pensa comigo. Aonde tivesse x8, por exemplo, eu ia lá e ia substituir literalmente por x8' menos x8 duas linhas. Por exemplo, ia ter lá um termo lá que era 20 vezes x8. Eu ia substituir por 20 vezes x8' menos 20 vezes x8 duas linhas. Ia substituir em todo o modelo. Mas pensa comigo, se x8 for um valor positivo, tipo 50, bom, basta que essa diferença, por exemplo, aqui é 100 e aqui é 50. A diferença dá 50 positivo. Ah, x8 é menos 50. Não tem problema. x8' seria 50, x8 duas linhas, 100. 50 menos 100, menos 50. Então, uma variável irrestrita, eu transformo ela em duas variáveis, a diferença de duas variáveis não negativas. E aí vem agora a resposta do Antônio. Professor, se eu tiver um valor positivo ou um valor negativo, ou melhor, uma restrição de maior igual, uma restrição de menor igual, uma restrição de igualdade. Bom, nós temos duas maneiras de pensar nisso, Antônio. A primeira é, eu posso, dentro do meu software ou dentro da minha estrutura, dizer, me passe todas as restrições que são menor ou igual, me passe todas as restrições que são maior ou igual, me passe todas as restrições que são de igualdade. É uma maneira de resolver, perfeito? Agora, uma restrição de menor ou igual. Se eu multiplicar tudo por menos 1, por exemplo,
tá? Vou fazer aqui no cantinho para não ter que fazer um novo quadro, tá? Vou fazer até outra cor aqui. Por exemplo, 4 é menor ou igual que 8. Tá correto essa frase? Tá correto isso ou não? Essa relação? Tá correta, né? 4 é menor ou igual que 8, tá correto. Se eu multiplicar por menos 1 tudo, multiplicar por menos 1, menos 4, inverte a relação, é maior ou igual que menos 8. Tá, continua correta a minha relação? Não. Não, tem certeza? Ah, não, inverteu já o sinal, né? Isso. Ó, Tá. Beleza. aqui é o 0, aqui é o 4, aqui é o 8. Aqui é o menos 4, aqui é o menos 8. Isso. 4 é menor que 8, menos 4 realmente é maior do que menos 8. Então, aqui que é a tua resposta, Antônio. Eu posso padronizar, por exemplo, todo mundo menor ou igual. Ou todo mundo igual, mas todo mundo menor ou igual. Sem medo de ser feliz. Tá? Beleza. Multiplica tudo menos 1. E aí eu padronizo a forma de entrar. Mas a maioria dos softwares, eles fazem, para não ter que ficar fazendo esse trabalho, eles fazem 3 grupos. Um conjunto de restrições de menor ou igual, um conjunto de restrições de maior ou igual, um conjunto de restrições de igualdade. Por quê? Qual que é a primeira coisa que todos os softwares, sem exceção, vão fazer? Sem dúvida, sem sombra de dúvida, vão, ó, coloco até de rosa aqui para chamar a atenção, vão criar a forma padrão do modelo. Todos, sem exceção, todos os softwares irão fazer isso. Você cria um padrão de entrada, a primeira coisa que vai ser é colocar na forma padrão. Por quê, professor? Porque fica mais fácil processar, porque fica... Não, porque a forma padrão é o formato necessário para que eu possa aplicar o método simplex. É a premissa para que eu possa aplicar o método simplex é que o meu modelo de programação linear esteja na forma padrão, obedecendo essas 4 condições aí. Né? Ah, professor, então por que você falou ali que a função objetivo de max ou a função de objetivo de minimizada é na mesma? Porque se eu multiplicar a função objetivo por menos 1, é a mesma coisa. Maximizar z igual a 12x1 mais 60x2 é a mesma coisa que minimizar menos z, que é igual a menos 12x1 menos 60x2. É exatamente a mesma coisa. Muda alguma coisa? Não muda nada. Tá? Eu simplesmente estou indo para o mesmo ponto no sentido oposto, né? Eu estou indo para cá ou eu estou indo para cá. Eu quero chegar aqui. Estou fazendo aqui, maximizando z. Quando eu multiplico tudo por menos 1, menos z, minimizar menos z igual a menos 12 menos 60, eu estou indo para cá. Eu tenho que chegar no mesmo lugar. Só isso, nada mais do que isso. Tá? Então, por isso que é. Agora, por que eu uso maximizar como forma padrão? Cenas dos próximos capítulos. Semana que vem a gente vai começar com o simplex, e aí eu vou explicar por quê, porque daí toda a demonstração que eu uso aqui, eu acabo utilizando a função de objetivo de max, uma vez que tanto faz. Então, vou jogar ao meu favor, né? Vou fazer aquilo que é mais fácil depois, no meu sentido, né? Na minha opinião, de explicar como é que funciona o simplex, as contas, etc. Gente, entendido aí modelagem, entendido aí forma padrão, estrutura matricial. Professor, Diga, à vontade. eu tive um pouco de dificuldade para entender a variável de folga. Tá. Mas como que eu vou falar? Por que essa variável de folga? Como que você determina se ela é excesso ou falta? Pelo sinal. Pelo sinal. Se eu tenho aqui menor ou igual, eu tenho uma variável de excesso. Então, pensa comigo, olha só. Esse termo aqui, vamos pegar o primeiro exemplo. Vou pegar o verdinho aqui, vamos destacar. Não, verdinho não, eu peguei laranja, né? Vou fazer a mesma cor. Esse aqui, aí a gente pegou aquele amarelão. Tá? Então, esse pedaço aqui, a gente não falou que é esse pedacinho? Ele é menor ou igual a 36, certo? Então, olha só, imagine que na hora que eu resolver esse problema, veja, nós não estamos falando ainda em resolver o problema, eu nem entrei nisso ainda.
Nem entrei nessa discussão de qual é o valor de x1 e qual é o valor de x2. Isso é a aula que vem que a gente vai ver. Aqui a gente só está entendendo a formulação do modelo matemático. Então, olha só, a gente está dizendo que esse termo aqui é menor ou igual que 36. Imagine que, sei lá, por algum motivo, quando eu substituir aqui um valor de x1, aqui um valor de x2, essa conta aqui dê 30. De 30. Por exemplo, x1 é igual a 40, e aqui vai dar 10, e x2 vai ser igual a 40 também. 40, 40. 40 dividido por 2, 20. 10 mais 20, 30. Tudo bem? Imagine que a minha solução ótima é 40 carrinhos e 40 triciclos. Na hora que eu substituo aqui 40 e 40, essa soma dá 30. Bom, se essa soma dá 30, significa que eu estou gastando para produzir esses 80 unidades, 40 de carrinho e 40 de triciclo, estou gastando 30 horas das possíveis 36 horas que eu tenho de usinagem. Ou seja, sobrou 6 horas. Eu tenho um excesso de recurso de 6 horas. Eu só estou usando 30. Eu tenho 6 horas em excesso. Faz sentido agora? Fez sim. Melhorou um pouco? Isso é para poder fazer a equação de igualdade, certo? Isso. Para poder usar no simplex. Única e exclusivamente para isso. Não esquece. Não esquece. Para que serve uma variável de folga? Serve para eu transformar as minhas restrições em igualdade. Por quê? Porque aí eu vou estar no formato padrão. Por quê? Porque essa é a premissa para eu aplicar o algoritmo chamado simplex. Isso. Tá? Lá na frente, quando a gente chegar no final da matéria, a gente vai ver um monte de consequências dessa transformação. O nome que você dá, se é excesso, se é falta, se é folga, pouco importa, tá? Não se preocupe com isso. Chama tudo de variável de folga que tá tudo certo. Chama tudo de variável. Ah, variável de folga é essa. Repararam uma coisa, gente? Repararam que eu construí um modelo e eu fui assim, tendencioso em colocar tudo que é x1 em cima de x1, tudo que é x2 em cima de x2. Aí eu criei o x3, não coloquei nada embaixo nem em cima do x3. Foi x4, nada embaixo, nada em cima. Foi x5. Repararam isso? Eu fiz isso de propósito. Por quê? Porque eu acabei de mostrar a minha forma matricial. Acabei de mostrar que a gente tem uma matriz lá que chama-se matriz tecnológica, aquele azão. Então eu tenho aqui, ó, A11, A21, A31, A12, A22, A32. Agora a terceira coluna, então a primeira coluna estava associada com a variável x1, a segunda coluna associada à variável x2, a terceira coluna associada à variável x3, que vai ser A31 é igual a 1, perdão, 1, 3 e 1, 2, 3 é 0. Escrever nada ou escrever 0x3 é 0, é a mesma coisa. A33 é 0. 0 vezes x3 é 0. Eu não preciso escrever, né? Então, aqui eu vou ter uma coluna. A primeira coluna é 0,25, 0,1, 0,1. A segunda coluna é 0,5, 0,75, 0,4. A terceira coluna é 1, 0, 0. A quarta coluna é 0, 1, 0. A quinta coluna é 0, 0, 1. Para os que fizeram matemática aí, ou álgebra há pouco tempo, já começou a 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nossa, isso aqui parece aquela matriz de identidade, né? É isso aí. Então, e aí já só estou soltando a pulguinha atrás da orelha para vocês ficarem pensando aí. Que raios que aparece essa matriz de identidade aí? Por que cargas d'água a gente cria variáveis que teoricamente
não tem a ver com o modelo, são variáveis de folga, são variáveis que, só para me indicar se está sobrando ou se está faltando recurso, aquele mesmo recurso escasso lá da definição, está me sobrando isso, e apareceu a identidade, olha, ó, então já começamos a pensar nessa relação de, uma vez o problema está lá, eu trago ele para cá. Então, para finalizar hoje, gente, eu vou salvar isso aqui também. Beleza, vamos colocar como S2 aqui. Professor, eu tenho uma pergunta. Manda ver. É nessa imagem mesmo ali que o senhor salvou agora. Quando o senhor explica a questão de ter um maior ou igual, né? Ou menor ou igual, o senhor diz ali que o 4 é menor ou igual a 8, daí multiplica por x1, e daí... Não é x1, aqui é vezes menos 1. Multiplicando, Menos 1, isso, vezes menos multiplicando toda 1. a linha por menos 1. Estou Isso. invertendo o sinal de tudo. Tá, só que é somente da linha ou sobre todas as restrições? Eu fiquei meio com Não, isso. só essa linha. Ah, tá, ok. Só essa linha. Tá? Pensa sempre isoladamente, tá? Essa relação, esquece todo o resto. Olha essa relação. 4 é menor que 8? Sim. É uma sentença matemática verdadeira. 4 é menor que 8. Se eu multiplicar por menos 1, para que ela continue verdadeira, eu tenho que inverter a relação. Porque daí o menos 4 é maior do que menos 8. É isso que a gente está fazendo. É isso que a gente está fazendo. Exatamente isso. A gente está mantendo a sentença como verdadeira. Só isso. Tá? 4 é menor que 8. Se multiplicar por tudo por menos 1, menos 4 é maior do que menos 8. Tá aqui, ó, a linha dos reais está aqui. Tem uns que fizeram matemática aí e estão pensando lá na aula de análise na reta, né? Quem fez com o Pedro Pedreira lá sabe como é difícil, né? Tem alguém que fez lá matemática com o Pedrão? Ninguém? Não é possível, gente. Análise. Com quem vocês fizeram análise? Não tem ninguém de matemática aí? Nossa. Eu vim da matemática, só que eu sou da PUC, né? Então. Com quem que você fez lá análise na reta? A análise na reta eu fiz com o Christian, que é recém-formado pela Federal, pela matemática. Sim. Então, ó, já é isso aqui, ó. É isso. Eu fiz com o Rafael Abreu lá na UFSC. Aí, ó. Quando os professores lá, o Christian lá, falava lá, análise na reta, que essa aqui, em relação a fazer um monte de demonstração que você não entendia por quê, aqui tá a aplicação dela. Tá? Assim como a gente aprende lógica, né? Na matemática, quando eu fiz, o nome dessa matéria aqui era Fundamentos C e Fundamentos D. Hoje eu não sei como que é o nome, se existe ainda essa matéria, mas é isso. Então, cada restrição, cada sentença matemática, eu penso isoladamente, tá? Penso isoladamente. A gente, na aula que vem, vai fazer juntar tudo isso para aplicar o simplex. Juntar tudo essa parafernália aí para aplicar o simplex. Então, guarda isso, o importante agora é a forma padrão. Então, assim, ó, só para a gente finalizar a lógica de hoje, se alguém tiver mais alguma pergunta, avisa. Opa, não é aqui. Professor. Pode falar. Eu só queria confirmar uma coisa. Ali, quando você adicionou as variáveis de folga, x3, x4, x5, isso também impacta no C transposto. Adicionando como se fosse zeros? Isso! Pô, ótimo. Vamos voltar para cá. Só... Perfeito, é isso mesmo. Vamos pegar esse aqui, né? Aí é zero porque eles não impactam no lucro. Claro. Entendi. Claro, porque olha só, antes eu tinha C1, C2. E antes eu tinha X1, X2. Agora eu criei X1, X2, X3, X4 e X5. O meu vetor de X é 5 por 1. Então eu tenho que ter aqui também um 5 por 1. O C transposto vai virar 1 por 5. Então é 12,60, 0, 0, 0. Claro, ele tá sobrando recurso. Eu não tenho lucro com a sobra de recurso, né? Perfeito raciocínio. Tá sobrando esses caras. Eles não impactam no meu lucro. Mas eu tenho que criar aqui o coeficiente 0, 0, 0. Para poder,
1 por 5 vezes 5 por 1 continuar sendo um termo, continuar sendo coerente à minha forma matricial. É isso que você falou, né? Isso mesmo. Perfeito. Obrigado. É isso aí. É isso aí. Muito bem, muito bem. Aí que eu gosto. Então legal. Então, olha só, para a gente finalizar aqui, galera, essa primeira aula, então, eu vou escrever aqui os passos da modelagem, tá? Modelagem. Então, olha só. A primeira parte da modelagem é o que nós chamamos de modelo conceitual. O que é isso? O que é esse modelo conceitual? É eu ir lá, propriamente dito, no problema que eu vou resolver e pegar os dados, ir atrás das informações, entender as restrições, entender as condições, entender o que eu quero decidir, pegar os parâmetros, ou seja, as informações numéricas, quantitativas dos processos, as demandas e tal, e eu vou transformar tudo isso num texto. Isso é o que é o nosso modelo conceitual. Nós vamos transformar isso num texto. Isto é, o primeiro passo da modelagem é eu, entre aspas, criar o enunciado do meu problema. O que vocês acham? Imagine que você está trabalhando na empresa lá. Vou pegar lá, o Antônio está trabalhando na Boticária. O chefe do Antônio vai chegar assim: Antônio, senta aqui um pouquinho, eu vou passar um problema para você. O Antônio, muito educado, vai falar assim: não, pois não, chefe, diga. Não, sentado lá. Pois não, chefe, diga lá. Então, Antônio, seja uma indústria que produz produtos de higiene e beleza. Dado que tem-se 10 itens de perfume. É isso que o chefe do Antônio vai falar para o Antônio, não? Nunca. Em hipótese alguma, né? O que o chefe do Antônio vai falar para ele? Antônio, ó, seguinte, cara, estamos perdendo dinheiro lá na linha, lá. Vai descobrir o que aconteceu. Gente, ficamos no negativo essa semana. O que aconteceu? Pessoal, Antônio, estamos com uma hora extra estourando. Não está dando. Vai ver o que aconteceu. Dentro dá um jeito. É isso que ele vai falar. Então, o modelo conceitual é pegar um problema aparentemente sem nada e estruturá-lo. Transformar todos esses dados em um texto. Ó, então eu tenho tantos produtos, cada produto consome esse insumo, a relação é essa, eu tenho esse recurso, essa limitação, essa outra limitação, tem que levar em conta o tempo, tem que levar em conta o insumo, tem que levar em conta o transporte, tem que levar em conta o preço, tudo que eu tenho que levar, transforma. Isso é o nosso modelo conceitual. Isso, como é que vocês vão encontrar nos artigos e nas dissertações e teses, e quando vocês forem fazer as dissertações e teses de vocês? Vai estar lá, provavelmente, ou um capítulo inteiro, ou uma seção dizendo definição do problema. A definição do problema nada mais é do que o nosso modelo conceitual. Muito bem, a partir do modelo conceitual, eu faço o que nós chamamos de modelo matemático. Peraí. Então, aqui, gente, eu tenho o modelo matemático. Então, agora sim, esse modelo conceitual vai ser traduzido, como a gente fez hoje, em dois exemplos, um com 3 variáveis, um com 2 variáveis, em um modelo matemático, onde eu vou definir as variáveis de decisão, eu vou construir a função objetivo, eu vou construir as restrições e eu construo esse modelo matemático de programação linear. Não esquecendo que, se for para resolver com programação linear, não pode aparecer em hipótese alguma multiplicação de 2 variáveis, não pode aparecer o quadrado, não pode aparecer log, não pode aparecer raiz com a variável dentro, obviamente, não pode aparecer nada que não seja coeficiente vezes variável. Qualquer coisa diferente disso não é um modelo de programação linear. E aí você tem duas opções. Ou você lineariza o problema, aí tem técnicas para isso, ou melhor, 3 opções. Ou você lineariza o problema, se essa for a condição, e aí a gente tem um monte de técnicas, ou você usa métodos
algoritmos para a obtenção da solução não lineares, por exemplo, método Newton, Newton-Raphson e blá, 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 blá. Ou, muito provavelmente, está errado o teu modelo. Você deve ter feito alguma cagadinha aí e escreveu o que não deveria ter escrito. Tá? Então, é uma dessas três opções. Ou lineariza, ou resolve com algoritmos não lineares, e aí tem condições de KKT e etc. mais, né? Karush com Tucker lá, quem já fez não linear sabe que o bicho pega, aí tem tudo isso aí, ou provavelmente é porque o teu modelo está errado, tá? Aí o que acontece? Dado agora uma transcrição desse modelo, transcrição, espera que eu tenha escrito corretamente, tá? Transcrição. Ou seja, o ato de eu pegar o modelo matemático e passá-lo pelo computador, eu vou ter aqui o que nós chamamos de modelo computacional. Computacional. Aí sim, aí eu vou usar esse modelo matemático, eu vou transcrever ele de algum formato de acordo com o software que eu vou usar. Eu vou colocar no Excel, vai ter um formato para a gente colocar no Excel. Eu vou usar o Grob, tem um formato para usar no Grob. Eu vou usar o R, tem um formato para usar o R, e assim por diante. Então, o processo de transcrição é o aprendizado da linguagem para você informar por computador o teu modelo computacional. E esse modelo computacional vai utilizar algum tipo lá de solver, todos eles baseados no simplex. Pelo menos em algum momento ele vai usar o simplex. Tá? Existem outros métodos de otimização, como o método dos pontos interiores, o método das esferas, mas em algum momento ele acaba recaindo no simplex. Tá? Então, por isso que o simplex ainda é dado. O simplex é um algoritmo que a gente vai ver a partir da aula que vem, que não é tão leve, tá? Existem outros métodos mais leves computacionalmente, gasta bastante, porém ele tem uma coisa que dificilmente outros têm, tá? Que é a garantia de encontrar a solução ótima quando existe. Se existe uma solução ótima, o simplex pode demorar 50 anos, mas ele vai encontrar, se existir a solução ótima. Então, esse modelo computacional é o final. O que muita gente acaba fazendo? Vai lá e estuda isso, estuda isso, estuda isso. Depois faz isso aqui, ó. Direto para cá. Evita. Evita porque para modelos pequenininhos, acadêmicos, exercícios, assim, até funciona. Até legal, porque vai chegar uma hora que você vai ficar cansado de escrever e tal. Entretanto, se você acostumar a escrever um modelo matemático, na hora em que você for fazer tua dissertação, tua tese, essas coisas aí, isso vai ajudar bastante, tá? Esse processo aqui. E fazer direto vai gerar muito mais confusão, muito mais demora, muito mais atraso do que... Aí você fez lá o modelo, você vai lá e programa direto, a restrição, aí você cria uma variável a mais, aí você não sabe o que criou, aí tem que reprogramar todas as restrições, aí joga tudo fora, bagunça. Não, faz o processo aqui normal, faz o modelo matemático. Eu tive que ajustar o modelo, lembra daquele ciclo que a gente fez na aula passada? Problema real, modelo, solução, interpretação dos resultados, correção do modelo, esse modelo aqui, é muito mais fácil corrigir aqui, porque daí eu sei pontualmente aonde que eu vou no meu modelo computacional interferir lá no processo. Beleza? É isso, galera. Deixa eu parar aqui de gravar. Tem mais alguém? Tem alguma pergunta que quer fazer enquanto eu estou gravando? Não? Então, paramos de gravar.